Boa noite a todos. Começa agora mais um Terra Santa TV. Eu sou Carla Coelho e hoje nós vamos entrevistar a fisioterapeuta e professora universitária Mara Acon, que tem uma clínica há mais de 25 anos em Petrópolis, uma clínica de fisioterapia e também uma clínica de fisioterapia nas instalações dentro do Centro Educacional Terra Santa. Fica com a gente volta em alguns minutos. Quarta Mostra Casando com Estilo e Eventos. Um encontro dos melhores profissionais de casamento com o charme da região serrana. Venha se encantar. www.casandocomestilo.com.br. Após vários anos de sucesso em todo o Brasil, volta a Petrópolis a comédia O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna. Venha gargalhar com Elcio Romar, Gláucia Rodrigues, Daniel Dalcin e grande elenco. Em curtíssima temporada no Teatro Dom Pedro, sábado 7 de setembro às 21 horas e domingo 8 de setembro às 19 horas. Ingressos a preços populares. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Então, estamos de volta, vamos agora conversar com a doutora Mara Acon. Boa noite, Mara, um prazer recebê-la no nosso programa na Terra Santa TV. Nessa noite a gente vai começar bem pelo começo, né? Assim, de verdade. Quando é que a fisioterapia entrou na sua vida? Como é que foi isso? Bom, boa noite, Carla, né? Obrigada pelo convite. Bom, a fisioterapia entrou na minha vida, eu era bem jovem, né? Com 16 anos, eu comecei a fazer o curso técnico de fisioterapia, um curso que existia no Colégio Santa Isabel, que já dava uma visão do que era a fisioterapia. Eu sempre quis trabalhar na área de saúde e tive essa oportunidade. Então, eu comecei o curso técnico com 16 anos. Eu já trabalhava no Hospital Santa Teresa, comecei como estagiária, depois funcionária e já ingressei direto, quando acabei o segundo grau, para a Universidade de Fisioterapia. Então, na verdade, assim, o segundo grau, que muita gente faz o normal, hoje a formação geral, você já começou com fisioterapia. Como é que era isso? Conta pra gente que eu nem sabia que isso existia. Para ver como é antigo, né? Mas eu estudava no colégio católico, né, que também não existe mais isso, um colégio só feminino, né, só tinha meninas. É verdade, Santa Isabel era assim. Isso. E aí, quando você acabava a 8ª série, né, na realidade, que era segundo grau, hoje é ensino médio, você tinha lá 3 opções, que era decoração, normal ou fisioterapia, né, as mulheres faziam muito o normal, que já te dava uma profissão, e tinha os cursos técnicos, que não era só lá no Santa Isabel, né? O Werneck também oferecia técnicos de laboratório. Tinham vários cursos técnicos e como eu já estava engajada na saúde, já era isso que eu queria, eu já escolhi o curso de fisioterapia, que era muito interessante porque ele já te preparava para, vamos supor, quem quisesse fazer a área de saúde, né, na universidade. Esse curso de técnico de fisioterapia, ele ainda existe? Não, aí depois ele foi extinto, porque o que acontecia, quando a faculdade começou a crescer dentro do Brasil. Quando eu comecei a faculdade, nós tínhamos 3 ou 4 faculdades de fisioterapia no país. Então, tinha uma demanda muito grande de falta, né, do profissional fisioterapeuta. Então, tinham vários cursos técnicos, porque a fisioterapia no país iniciou mesmo como um curso técnico de 2 anos, que era na BBR, e depois isso foi expandido pela necessidade da profissão. Então, criaram esse curso técnico e logo após a faculdade. Quando a faculdade realmente foi estabilizada, o que aconteceu é um curso superior reconhecido, esse curso técnico começou a ser um curso que já não teria mais tanta necessidade, a partir do momento que tinha um profissional mais especializado para aquela área. É diferente do caso da enfermagem, que a gente ainda tem o auxiliar, o técnico e o enfermeiro, porque na verdade eles têm atividades totalmente diferentes. Isso, abrangem áreas, né? Isso. E da fisioterapia não tinha isso. Então,
como identificar quem era o fisioterapeuta e quem era o técnico, não é? E também a fisioterapia estava caminhando nessa época, né? Era uma profissão bastante desconhecida, né? As pessoas não tinham o conhecimento que tem da fisioterapia hoje em dia. Hoje, né? Mas ajudou? O que eu acho? Profissionalmente. Ajudou você profissionalmente? O curso técnico? Isso. O curso técnico, na época, eu acho que me ajudou muito porque realmente era, assim, era aquilo que eu queria, né? Eu consegui ver que era aquilo que eu queria para a faculdade. Então, eu acho que teve e era um curso muito bom. Como era um curso, né, num colégio católico, onde as freiras realmente prezam muito tudo ser bem feito, foi um curso realmente muito bom, de uma qualidade muito boa. Mas, sem dúvida, que quando eu entrei para a faculdade, eu senti que faltava muita coisa, não é? A gente só tinha um conhecimento pequeno, não é? Então, isso favoreceu que, não, eu quero fazer a faculdade de fisioterapia. E aí, assim, curso técnico de fisioterapia, a faculdade, quando foi que você virou uma empresária? Porque aí também tem isso, né? Tem isso. Tem um momento que passa só de fisioterapeuta para empresária. Como é que foi esse momento? Quando que você descobriu a necessidade de criar uma clínica que se chama Clínica de Fisioterapia de Petrópolis? Isso. Por que esse nome também? Então, vamos lá, né? Quer dizer, no meio da faculdade, a gente já sentia uma necessidade assim. Tinham poucas clínicas em Petrópolis. Na realidade, tinha uma clínica de uma fisioterapeuta e a fisioterapia era divulgada só dentro dos hospitais, né? Então, não tinha assim, clínicas sozinhas. Nem muito fisioterapeuta trabalhando sozinho, né? O fisioterapeuta sempre trabalhava vinculado com o médico, por a profissão não ser muito conhecida. Então, ela vinculava, o médico sempre era ele quem encaminhava o paciente, então o fisioterapeuta era meio preso a um outro profissional de saúde. Então, na metade da faculdade, mais ou menos, eu já pensava assim, não, eu quero ser independente dessa situação. Eu não quero ser essa fisioterapeuta para trabalhar só dentro do hospital. Eu quero ter o meu espaço e dentro da fisioterapia criar situações novas. Tem tanta coisa acontecendo, eu não quero ser simplesmente mais uma fisioterapeuta. Foi por esse pensamento que a clínica já tem 26 anos? Eu acho que, primeiro, por eu ser apaixonada pela profissão, né? Eu acho que são 26 anos, 27 de formada, né? 26 e meio de clínica, e em momento nenhum da minha vida eu quis ser outra coisa. Então, isso já... Isso é tão raro, né? As pessoas raramente têm essa certeza de que querem ser isso e vão ser felizes. Eu trabalho há 11 anos com comunicação e também não consigo me ver fazendo nada além disso. Que bom, não é? Não é uma delícia? Eu acho que isso aí é a melhor coisa da vida, é você olhar para trás e falar assim, era isso que eu queria, não é? É isso que eu queria. Então, a clínica, eu me formei em dezembro de um ano e comecei a clínica em abril do ano seguinte, né? Foi o período que eu tinha para me estabilizar financeiramente, né? Eu já estava casada. E como seria essa clínica? Então, nós começamos, sim, vinculadas a 2 ortopedistas, que na época estavam iniciando também uma clínica de ortopedia fora de um hospital, que também era novidade para Petrópolis, né? Petrópolis era uma cidade menor, a gente tinha menos profissionais. Então, eles abriram uma clínica e eu abri a minha clínica em parceria para esse início, que já foi muito bom, já era a minha clínica, apesar de ser junto em parceria, mas já era a minha clínica. Quer dizer, essa clínica, eu tinha 22 anos quando eu abri essa clínica, né? E é uma menina fisioterapeuta, empresária, e que ousou botar a Clínica de Fisioterapia de Petrópolis. Por que esse nome assim? Como é que foi essa escolha? Na realidade, existe um nome, o nome real é o meu nome, a fisioterapia. O Centro de Fisioterapia de Petrópolis é um nome fantasia. Que foi criado porque tinha que ter um nome que não fosse só o meu nome, né? É uma clínica, então tinha que ter um nome. E eu achei que, assim, como foi, né, uma das pioneiras de Petrópolis, nada melhor do que ter o nome da cidade, né? E tem suas vantagens, né? Porque, na verdade, assim, qual é a clínica de fisioterapia de Petrópolis? É a da doutora Mara. Acabou vinculando. Acabou vinculando, e isso é uma boa estratégia de marketing. Talvez eu não tivesse isso na mente na época, né? Mas... Quais foram as principais transformações nesses 26 anos com relação à prática da fisioterapia? Bom, eu penso que quando eu me formei, a fisioterapia era tão desconhecida, mas tão desconhecida, que eu saí da universidade e eu não sabia exatamente como eu poderia ser uma empresária. Eu fui para o meu conselho regional, sentei uma tarde inteira com o advogado, né, do conselho regional, para eu entender exatamente quais eram os meus direitos e os meus deveres.
como o fisioterapeuta era muito vinculado a um médico, a um outro profissional de saúde, a gente não sabia nem se você podia realmente ter essa clínica sozinha. Então foi nessa tarde, com tanta vontade de ter a minha clínica, foi nessa tarde que ele me esclareceu tudo o que eu podia e o que eu, né, não podia por lei. E eu entendi muito bem que eu podia fazer, mas que era um momento difícil, porque as outras pessoas teriam a credibilidade em você, sozinha, sem esse outro profissional que já era mais reconhecido. Então eu entendi assim, eu podia realmente ter a minha clínica, eu era autônoma, mas a credibilidade, né, do cliente para ir na sua clínica é que eu não sei se seria assim. Então você tem que arriscar, né? Não tem outra saída. Como em qualquer área, como em qualquer coisa na vida, tem que arriscar. Tem que arriscar. Às vezes a gente tem que ter mais coragem do que a gente imagina que tem. Não é verdade? Exatamente. Né? E eu acho que dá certo quando a gente tem coragem de verdade. E assim, né, eu tenho o meu marido que, né, comecei a namorar muito cedo, e ele participou muito do meu curso técnico, da faculdade. Então ele também gostava muito da fisioterapia e sempre me ajudou muito. Então ele estudava junto comigo, ele já chegou numa fase da vida que ele já sabia todos os ossos do corpo humano, tudo. Então era assim, foi uma pessoa muito incentivadora na minha vida, que me ajudou muito nesse início, então foi muito bom. Então foi muito incentivador, eu acho que a força dele ajudou mais ainda que eu tivesse coragem, né, de ir em frente. Que máximo, que legal. E quando foi que, na verdade, assim, o espaço físico da clínica de fisioterapia de Petrópolis, Teresópolis, ótimo, né? De Petrópolis, passou a ser pequeno? E aí foi hora de começar a pensar em expandir. Como é que foi isso? Bom, é a terceira vez que ele se torna pequeno, né? A clínica... Nossa, que delícia! É uma história boa. O centro de fisioterapia começou num espaço... Uns 4 ou 5 anos depois ele mudou de espaço para um espaço maior e já tem mais ou menos agora 10, 12 anos que mudou para esse espaço na 16 de março, que ainda é maior, né? E realmente agora nós atingimos assim, né, a meta que a gente tem mais ou menos dentro da clínica, a gente tem um atendimento mais ou menos de 90 a 100 atendimentos dia e realmente não tem mais como eu expandir ali dentro, né? Não, na 16 de março não tem como eu expandir em termos de sala. Uhum. Então nós temos lá, somos hoje 9 fisioterapeutas, né, trabalhando comigo. Todos os 9 foram meus alunos na universidade. Então esses Selecionou os melhores alunos. É mais ou menos, né? São os alunos assim que tem a ver com o que eu faço, gosta dessa linha que eu... A linha de atuação. A linha de atuação. E tem sintonia, né? Na verdade também tem muito disso. Então, hoje eu tenho 9 comigo, mas já tiveram talvez uns 20 que já trabalharam comigo, que já saíram, que já abriram suas clínicas também, e que estão bem também na cidade. Então, isso também é outra coisa prazerosa, né? De você ver que foram alunos, trabalharam comigo, são amigos, abriram suas clínicas e que está tudo fluindo, né? Que ótimo, que maravilha. Então, na verdade, é uma história de sucesso que a gente vai continuar contando no próximo intervalo, nesse novo momento de expansão, que é a abertura da clínica, da filial da clínica, lá nas dependências do Centro Educacional Terra Santa. Fica com a gente volta em 2 intervalinhos rapidinho. Após vários anos de sucesso em todo o Brasil, volta a Petrópolis a comédia O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna. Venha gargalhar com Elcio Romar, Gláucia Rodrigues, Daniel Dalcin e grande elenco. Em curtíssima temporada no Teatro Dom Pedro, sábado 7 de setembro às 21 horas e domingo 8 de setembro às 19 horas. Ingressos a preços populares. A PPO existe há mais de 20 anos e se dedica à assistência de pacientes com câncer e seus familiares, através da doação de cestas básicas, perucas e medicamentos de suporte, além da realização de eventos beneficentes e educativos para a população. A Casa de Apoio vai receber pacientes e acompanhantes de toda a região e oferecer acolhimento, alimentação, lazer dirigido e muito mais. Faça parte desse sonho, seja voluntário ou contribuinte e atenda a nossa equipe de telemarketing. Ajude você também! Estamos de volta com Terra Santa TV
entrevistando a doutora Mara Con, fisioterapeuta e professora universitária, gestora da Clínica de Fisioterapia de Petrópolis, que tem a filial lá no Centro Educacional Terra Santa. Nesse bloco a gente vai falar sobre a expansão da clínica e sobre a chegada, na verdade, por que a clínica foi parar lá no Terra Santa. Como é que aconteceu esse processo, doutora Mara? Assim, o que aconteceu? O que fez você cair lá no Terra Santa? Às vezes acredito até que caí de paraquedas. Bom, o que aconteceu, o Frei Moza já era amigo dos meus pais, né, há muitos anos, fez o aniversário de 15 anos dos meus filhos, então ele já era amigo. E ele teve uma lesão de joelho, mais uma lesão de ombro, mais uma lesão de coluna. E foi se tratar lá comigo na clínica, na 16 de março. E com isso, ele como grande empresário, não é? Que todo mundo já sabe. Ele é um grande empresário. Nesse meio tempo, ele foi assumir o Terra Santa, né? E desde o momento que ele assumiu, ele ficava para mim, você tinha que ter um espaço lá com o idoso, você podia ter um espaço lá com isso, você podia fazer isso, você podia fazer aquilo. E a gente sabe que ele é uma pessoa que ele vai minando. Ele insiste até que se aceita. Como, graças a Deus, tudo deu certo, ele já não conseguia mais ajoelhar e depois que fez o tratamento, ele hoje consegue ajoelhar. Então, isso tudo incentivou muito. E ele falando. E primeiro nós tentamos fazer um trabalho que seria beneficente, né? Um trabalho gratuito. Nós começamos com um trabalho com idosos, 2 vezes na semana só que eu iria no Terra Santa, arrumamos uma sala. E aí começou. E ele sempre falando, realmente. E a clínica minha já com uma demanda maior. Eu não queria mais nem expandir, porque eu acho que administrar não é fácil, então era uma coisa complicada. E nesse meio tempo, mais um aluno que me acompanhava, que já estava comigo, eu não tinha uma colocação para ele lá na minha clínica, e ele já vinha me acompanhando, e aí eu falei para ele, você tem vontade de abrir, né, abrir a sua clínica, alguma coisa? E realmente aquilo entusiasmou muito a ele. Então, juntou o Frei Moza com a sua perseverança. A clínica já com uma demanda satisfatória. E esse aluno muito entusiasmado. Então, nós sentimos que o trabalho que seria gratuito no primeiro momento não geraria uma ajuda real para o Terra Santa, não é? Certo. Ajudaria algumas pessoas pontuais, mas não conseguiria ajudar a proporção das atividades do Centro Educacional Terra Santa. Exatamente. Então, lá tem um espaço maravilhoso, né, enorme, no qual a gente, de repente, não poderia aproveitar ele no potencial que a gente está aproveitando hoje. Então, isso, conversando muito com o Frei, nós resolvemos abrir, então, um espaço que seria só um estúdio, né? A princípio, seria só um estúdio de Pilates. Isso aconteceu e o estúdio também foi crescendo, foi dando certo. E o Frei Moza continuava no meu ouvido, não, tem que ser maior. E aí, realmente, com a demanda lá na clínica, mais ou menos satisfatória, eu falei, bom, então eu vou arriscar essa nova situação. E com isso nós pegamos mais uma sala, mais uma, e nós estamos com quase 200 metros quadrados, né, no Terra Santa. Nossa, isso tudo? Isso tudo. É grandão, né? É mais ou menos... É porque é aconchegante, então a gente acha que não tem 200 metros quadrados. É quase 200 metros quadrados, é mais ou menos do mesmo tamanho da minha clínica, né? Então a disposição também é bastante parecida e com isso compramos os aparelhos e realmente virou uma clínica, né? Então tem 3 meses, né, que foi a inauguração, tem mais ou 2 menos meses, que realmente virou uma clínica total, no qual nós vamos ter, os valores são preços populares, tem alguns planos de saúde que já estão fazendo a parceria conosco, mas na realidade nós sentimos que o trabalho gratuito, nós não conseguiríamos atingir os objetivos de ajudar nos projetos do Terra Santa. Explica para mim o que é preço popular, para o meu telespectador entender de verdade. Preço popular é um preço, né, mais acessível. Por exemplo, nós temos, né, o tratamento particular, que é um preço X. O plano de saúde normalmente nos paga... Aqui a gente pode fazer valor, aqui a gente pode falar valor.
mas eu não vou estar com uma tabela agora, tá, né? então porque você não vai lembrar são, tudo. assim, são tantos tratamentos diferentes, cada tratamento é um valor pela dificuldade, pelo tempo que se gasta, pelo aparelho que se usa. Então, assim, não existe, não é uma consulta X como uma consulta médica. Não é como que você uma leva, consulta médica, a gente está falando de um tratamento. De tratamento. Então, diferenciado. Tem vários, né? Os valores diferenciam de acordo com a necessidade do tempo, do aparelho. É uma anamnese, não é isso? Anamnese... É feita a anamnese em cada paciente e a partir daí vai ser montado o programa. A anamnese é uma consulta, na realidade, né? Todo profissional de saúde faz uma anamnese, né? A anamnese é a primeira consulta para você avaliar o que esse cliente tem. Isso que hoje em dia difere, por exemplo. Antigamente o paciente ele iria para a fisioterapia se alguém encaminhasse. Hoje esse cliente ele já vai para a fisioterapia porque ele já sabe o que a fisioterapia faz. Então isso mudou muito no nosso percurso, né, da fisioterapia. A fisioterapia ela evoluiu muito. Hoje as pessoas conhecem o que tem na fisioterapia. Ela expandiu muito em áreas diferentes. Então hoje em dia, por exemplo, já tem o fisioterapeuta respiratório, o fisioterapeuta postural, o fisioterapeuta que trabalha com atleta, o fisioterapeuta que trabalha com geriatria. Ela se dividiu. Quando eu me formei, nós ainda éramos generalista. Então, todos os pacientes nós atendimos. Ela abriu tanto que hoje você não consegue mais ser um excelente profissional em todas as áreas. Então, normalmente a gente opta por determinadas áreas, né? Eu optei pela traumatortopedia, que é a área que eu atuo. Então, dentro da traumatortopedia também é um leque. Traumatortopedia, na verdade, pessoas que estão mal mesmo, né? São pessoas que têm comprometimento ósseo ou muscular ou articular, né? Então é esse tipo de comprometimento que eu atendo. Então, e lá na clínica do Terra Santa, além da traumatortopedia, é isso? Isso. O que mais que a gente atende? Bom, lá no Terra Santa, no meu consultório, na 16, nós já começamos com um trabalho de reabilitação cardíaca, mas eu não tenho mais demanda para isso, não cabe mais. Então, nós estamos levando esse trabalho que vai funcionar mais no Terra Santa. O que é a reabilitação cardíaca, né? A reabilitação cardíaca é um trabalho que se faz com o paciente que tem comprometimento cardíaco, que precisa de revitalizar, ou o pós-operatório cardíaco, que esse paciente ele tem que voltar a ter uma vida normal com condicionamento. Certo. Então esse trabalho é feito através de atividade física, de esteira, de bicicleta, para voltar ao condicionamento físico. Então em Petrópolis também tem poucos fisioterapeutas trabalhando nessa área, né? A gente também tem pilates. Tá, então lá no Terra Santa a gente oferece tudo que tem na 16 de março, né? Que é o pilates, essa parte de cardíaca, toda a parte de traumatortopedia, que seria desde as lesões osteomusculares, os desvios posturais, as patologias reumatológicas, então, tudo que envolve osso, músculo, articulação, ligamento e postura. Então seria essa área. Nós temos também a dermatofuncional, né? Que hoje em dia é outra área da fisioterapia. O que é a dermato, né? Funcional. A dermatofuncional trabalha tanto com um tratamento estético, corporal, né, de embelezamento mesmo, para emagrecimento, para a pele, como trabalha também, vamos supor, uma ferida aberta, o trabalho de pele, que também é de patologias de pele. Nossa, eu nunca ia pensar que uma ferida pudesse ser tratada em fisioterapia. Então, a ferida pode ser tratada com laser, com ultravioleta. Então, você consegue fechar feridas de decúbito, né? Aquela decúbito de pressão. Então, isso também é trabalhado na fisioterapia. Nossa, o que mais que a gente tem na clínica? Bom, tem o RPG, né? Que é a Reeducação Postural Global, que hoje em dia é uma atividade que nós vamos até desenvolver ela em outra... Ela é muito grande, né? Com certeza. Por que trabalhar a postura, né? O que é interessante no trabalho de postura? Você trabalha a postura tanto como um tratamento preventivo, como um curativo ou como promoção de saúde. O preventivo, o que um desvio postural pode acarretar? Então, você se senta mal no teu trabalho, né? Com isso, você vai fazer uma lesão muscular no primeiro momento, uma musculatura vai estar mais forte ou estar mais fraca. Com isso, você vai lesar a parte articular e daqui a pouco você vai aparecer com a dor, né? Com os desgastes ósseos. Então, o RPG, que chama Reeducação Postural Global, ele pode trabalhar na prevenção dessas patologias articulares, por exemplo, das tendinites, das bursites. Todas essas patologias, elas vêm realmente de um mau uso articular.
Então, se você tem como prevenir isso, o Pilates ajuda muito. O Pilates é uma atividade física na qual ela é programada para cada indivíduo sozinho. Por mais que a gente trabalhe 3 ou 4 clientes na mesma hora, cada um tem um programa. É feita uma avaliação postural nele. Então, nós vamos trabalhar nele aquelas necessidades que foi avaliada nessa avaliação inicial e também as necessidades que ele relata. Nem sempre as necessidades que o paciente relata são reais quando a gente faz a observação. A gente tem mania de achar que aqui está melhor do que ali, que está pior do que ali. Isso. E acho que todo mundo acha que é tudo ao mesmo tempo, né? Que é médico, que é fisioterapeuta, e que tem essa própria certeza de que está doendo aqui porque está doendo aqui. E não é assim, né? Às vezes dói do lado esquerdo porque você está errando do lado direito. Às vezes dói do lado esquerdo porque você pisa de mau jeito, né? Então aquele pé que está sendo desviado está fazendo com que você mude até o teu ombro. E às vezes a dor vai aparecer lá no ombro. Então se a gente não corrigir do pé até o ombro, a gente não vai atingir o ombro. Gente. Então a reeducação postural, eu acho que assim, foi uma situação tão nova, mas tão interessante, por ter essa avaliação onde a gente avalia o corpo inteiro. E você vai ver todos os desníveis que tem e que podem ser modificados em prol de um alinhamento. Nossa, que máximo. Então, na verdade, assim, a gente teve uma clínica que foi sucesso, que chegou para dentro para as dependências do Centro Educacional Terra Santa. E como esse programa chama Terra Santa TV, e aqui a gente tem a missão de falar e de apresentar o que acontece nas dependências do Terra Santa, sempre tentando lembrar por que essas coisas existem, ou seja, quando a gente falou da acupuntura aqui, a gente lembrou que eles revertiam verbas para a manutenção dos projetos sociais. Esse é o mesmo sistema que acontece com a clínica? É o mesmo sistema, né? Os profissionais que vão trabalhar na clínica vão ter sua remuneração normal, como os fisioterapeutas fora. Por isso que se tem que gerar, né, uma renda que cubra essas despesas. E o lucro fora essas despesas vão ser geradas por Terra Santa. Então, quer dizer, nós também, no início, nós pensamos em ter mão de obra de voluntários, que é uma coisa também que nós sentimos que não resolve. O voluntário, ele fica durante um tempo, daqui a pouco ele arruma um outro emprego, então a gente não consegue, de repente, manter uma qualidade com o voluntário. E o padrão de qualidade é muito importante. É muito importante. Acho que principalmente na área da saúde. E todas, mas a saúde a gente todas, tem uma, mas a né? saúde, eu acho que corromper a saúde por conta de falta de qualidade é o cúmulo do absurdo. Na verdade, a gente está com a clínica prezando exatamente o contrário, né? O mais correto. O mais correto. Qualidade com preço que cabe no bolso. Isso. E ainda por cima, ajudando a comunidade carente através dos projetos sociais do Centro Educacional Terra Santa. Lá no Terra Santa, como na minha clínica, nós temos, né, um número X de atendimentos gratuitos para pessoas realmente de baixa renda. Isso realmente acontece. Então a gente não deixa passar daquele número. No Terra Santa, com certeza, a gente também vai ter alguns clientes que realmente precisem e que a gente tem certeza que não possam pagar. Isso vai acontecer sim, mas a gente pensa que alguns que podem pagar vão ajudar, né, a essa situação dos que não podem pagar. Vão ajudar a pagar os que não conseguem. Isso é meio que uma balança social, não é? Eu acho que também né, essa faixa de vida, de momento que eu estou da minha vida, né? Então, eu acho que esse trabalho social veio numa hora que a vida da gente vai solicitando isso também, né? Que bom. Doutora Mara, foi um grande prazer entrevistá-la. Na verdade, eu acho que esse contato mais próximo, nosso bate-papo de antes do programa também foi maravilhoso. Só para lembrar, onde é que fica o Centro Educacional Terra Santa e a clínica? Bom, a clínica é na 16 de março, no edifício Gelli. E o Terra Santa é na Monsenhor Bacelar. 590. Que você sabe melhor do que eu. E a gente quer dizer, qualquer informação pode ser lá no 2242 Isso. 0525. E na próxima semana a gente vai ter mais um assunto novo para abordar no nosso programa. Mais uma vez, muito obrigada pela participação. E em breve nós vamos falar sobre RPG, vamos explanar um pouquinho, conversar sobre esse assunto.
para poder falar também para os nossos telespectadores. Bom, eu que agradeço, né? Você vem contribuindo muito com o dinamismo do Terra Santa, então você está sempre ajudando, né, nessa promoção, então eu te agradeço muito essa oportunidade. Certo, gente, muito obrigada, telespectador, pela paciência, por ter ficado com a gente até aqui e até a próxima semana. Beijo grande.